Quintela, portanto, era uma terra, era e é, uma terra, portanto, muito acolhedora. Havia pobreza, mas havia muita união. Eu vivi numa família não rica, mas, portanto, mas com algumas posses. Era a sexta filha de um casal que era... Os meus pais eram maravilhosos e sempre que... Eles não gostavam muito que eu participasse nas festas mundanas, mas na igreja eles não se importavam. Eu frequentava muito a igreja, fui catequista, fui ministra da comunhão, portanto fiz essas coisas e gostava muito. Nasci cá em Quintela e a minha escola, portanto, na primeira e na segunda frequentei aqui em Quintela. Depois as professoras foram embora e eu fiquei sem escola. Havia uma professora cá que estava a dar aulas na Cunhalta. E então a minha mãe, para eu não perder anos, pediu a ela para me levar para a Cunhalta. Ia todos os dias a pé e vinha. Ia com a professora e vinha. A professora era cá de Quintela? Era cá de Quintela. E então, portanto, íamos as duas e vinhamos as duas à noite. Mas foi muito difícil aqueles 2 anos. Mas ainda demorávamos muito. Tínhamos de sair daqui muito cedo para lá estarmos às 9 horas. Eu era muito ativa e lá ia, eu com a professora. E gostava de andar na escola? Gostava, Ana Carolina? Gostava. E quais eram as diferenças entre a escola aqui de Quintela e a escola da Cunhal? As professoras eram diferentes, não é? Que eu não tenho o que dizer de nenhuma me bateu. Havia colegas minhas que se queixavam muito dessa professora que me levava para a Cunhalta, mas ela nunca me bateu. Porquê que fechou a escola aqui em Quintela? Porque a professora foi embora e, portanto, aquela classe da segunda ainda fiz aqui, mas a terceira e a quarta já foi na Cunhalta. Os meninos e meninas da sua idade deixaram de poder frequentar a escola? Deixaram de frequentar a escola. Portanto, deixaram, porque depois também passavam os anos deles e eu já não tinham vontade. Já não faziam. A gente brincava, juntávamos-nos e brincávamos, portanto, às escondidas, os miúdos ao peão. Fazíamos uma confraternização, os miúdos e as miúdas. Portanto, não havia ali distância. Juntávamos-nos todos, só no recreio. Durante as aulas estavam cada um nas suas salas. É. Eu gostava muito de ir para a escola. Só frequentei até à 4ª classe. Foi fazer o exame da 4ª classe? Sim, fiz em Mangualde. A 3ª classe fiz em São Tiago de Cassorrães. Foi assim tudo, portanto, muito complicado naquela altura. E eu tive de me adaptar às circunstâncias. Como é que Os foi? meus pais também não queriam que eu deixasse. Foi o dia do exame da 4ª classe? Olha, foi bom. Estreiei um fato, pus um colar de ouro e eles acharam-me muito simpática. Lá os professores acharam-me muito simpática. Era um dia de festa. Depois a minha mãe levou um grande lanche, juntámos-nos e comemos o lanche. Que eu fui com os da Cunhalta, não fui com os de Quintela. Continuou a estudar? Não continuou? Não continuei a estudar. Portanto, depois fui para a costura. Porque havia muito poucas possibilidades aqui de empregos, não havia. E então fui para a costura, em Mangualde. Passava aqui uma caminhonete às 8 horas e eu ia nessa caminhonete e regressava às 5. De maneira que passava lá o dia em Mangualde. Ainda andei um tempinho bom.
porque depois fiz o curso do corte e só depois é que eu comecei a trabalhar na costura. E então trabalhava aqui em casa até aos 22 anos. Depois fui para Lisboa. Vinham pessoas de fora, cá? Vinham pessoas de fora. Tinha muita gente. Recorda e o que é que destaca? Em termos de festividades, por exemplo? Olha, portanto, fazíamos muitas récitas. Eu participava em todas as récitas. Era, portanto, uma brincadeira, Sim. não é? A gente representava, portanto, várias coisas. Fazíamos ali na casa. Na casa de Quintela. Porque o meu pai foi feitor da casa de Quintela. E depois fazíamos lá récitas e revertia a favor da igreja. Quem eram as outras pessoas que participavam nas récitas? Eram raparigas como eu. Cá de Quintela? Sim. Havia bilhetes, porque a gente tinha de angariar dinheiro que era para a igreja. De maneira que fizeram-se muitas récitas nesta terra. Qual foi o papel aqui da Casa de Quintela também em termos de aldeia? Dava emprego a muita gente? Como é que era? Não dava emprego a muita gente, porque esta aldeia era sobretudo, portanto, a sua atividade era mais, portanto, na agricultura. O meu pai e os meus irmãos trabalhavam lá na Casa de Quintela. E depois tinham pessoas, porque naquela altura havia muita miséria. E as pessoas, portanto, por vezes havia as sachas do milho e rogavam umas certas pessoas. E a minha mãe mandava-me ir contar as pessoas que lá andavam para fazer a merenda. Porque ia lá ter depois, além dos que eram contratados, ia lá ter muita gente. Nem que fosse só para comer a merenda. Mas era tudo muito alegre. Vinham a cantar, cantavam na vinda dos trabalhos, das ceifas. Era realmente muito agradável nessa altura. E tem memória do que era confeccionado nestas merendas? Era muita coisa que era confeccionado. Peixe frito, sardinha frita, chouriço, carne, batatas. Faziam a carne, deitavam por cima das batatas e as pessoas gostavam. E na sobremesa faziam papas doces. Brincávamos muito pelo carnaval. Começava no domingo magro, a jogar a panelinha. Os cantaros velhos e as panelas levávamos e jogávamos a panelinha. Eu tinha a panelinha e deitava para si e a menina deitava para outro. E por vezes caía no chão, partia, não é? E quem deixava cair não tinha nenhuma... Não. Era brincadeira, não tinha. Vestiam-se de velhas. Havia também um rancho que se arranjou de raparigas mais novas, de crianças até, e que foi muito participativo. Ainda se foi a terras vizinhas com o rancho e todos gostaram muito daquele rancho. O rancho atual não tem nada a ver com o rancho que a gente tinha. É totalmente diferente. Era um rancho infantil? Era. Com rapazes e raparigas ou só raparigas? Rapazes e raparigas. Cada uma levava o seu traje. E, portanto, existia cá uma tuna. E essa tuna foi-nos acompanhar. E tinha músicas próprias ou...? Não, eram as músicas vulgares. A tuna era só homens e mulheres? Só homens. Quanto tempo é que durou? Só pelo carnaval. Foi um ano. Aquele rancho foi só um ano. Havia depois, as pessoas vestiam-se de fantoches, iam à casa das pessoas. Portanto,
por vezes não eram reconhecidas e outras vezes eram reconhecidas. Mas era engraçado, portanto havia aquele intercâmbio das pessoas participarem e brincar com as pessoas mais velhas até. Havia depois, pela Páscoa, pela Quaresma, era uma brincadeira que a gente punha assim o dedo num... O dedo... Não era o enguixar, só te mandar rezar reza. Era mais isso. E depois, todos, a Quaresma toda, quando a gente via esse parceiro ou parceira, reza. Quem mandasse rezar primeiro é que tinha de rezar. E no dia a véspera da Páscoa, do dia de Páscoa, o sábado santo, portanto, era quem dissesse primeiro reza, tinha de dar... o outro tinha de dar as amêndoas àquele que dizia reza. Podia-se mandar rezar em qualquer sítio? Era aquela brincadeira e então, portanto, que a pessoa não rezava. Era, portanto, só o argumento. A indicação. O que é que se recorda que era a festividade da Páscoa aqui em Quintela? Era muito sentida. Para já, as pessoas mais velhas, a minha mãe e outras assim, faziam os grandes tabuleiros de bolo de azeite e pão de ló e biscoitos ali naquele forno que está desativado. Era um forno comunitário, agora está desativado, mas era ali. E ali, naquele forno, quando as pessoas coziam o pão, eu gostava sempre que a minha mãe cozesse de noite, que era para ir para lá. E então havia aquelas senhoras já antigas que sabiam muitas anedotas e a gente sentava-se de volta lá no chão do forno a ouvir as anedotas daquelas senhoras já mais velhas. Porque o forno estava a cozer várias horas. Estava a cozer várias horas, porque naquela altura não havia padeiros, não é? As pessoas tinham de cozer a broa e o pão de centeio. Antigamente era só pela Páscoa. Pela Páscoa então havia o bolo de azeite, os biscoitos, o pão a trigamilha, o pão de ló, e que era cozido durante a semana que antecedia a Páscoa, era isso? Uns dias antes. E depois tínhamos as cerimónias pascais aqui na igreja, certo? Sim, sempre. E era muito concorrido. Andavam de casa em casa. E o padre, não era dinheiro que ele levava, era bens, bolos, feijão, aquelas coisas que as pessoas punham. E o padre arrecadava isso. Andavam as mulheres a cartar para a casa do padre. Agora é dinheiro. Havia o cabrito, havia as fatias douradas, havia assim uma certa de coisas que a gente gostava dessa gastronomia que havia naquela altura. Pelo Carnaval fazem as papas, doces e salgadas. No tempo do verão, a gente juntava-se, eu e as raparigas daquele tempo, íamos assim para ali que agora fizeram a pedreira, tinha ali uns penedos muito bonitos e a gente ia para lá passar a tarde. E depois os rapazes iam lá ter e a gente brincava, não é? Aí os namoricos começavam assim. A gente brincava de qualquer coisa nos fazia brincar. Até o irmos buscar a água à fonte. Qual era a fonte? Onde iam aqui buscar a água? Ali embaixo. Era quem estivesse em casa, não é? Não era o mais novo ou o mais velho? Não estava reservado? Não, era quem estivesse em casa. E depois os rapazes iam para lá e havia...
havia quem chegasse a casa, despejasse a água para lá voltar. Dos moinhos do Coval, tem alguma ideia? Eu fui lá apenas uma vez, ao Coval. Portanto, havia os moleiros lá que vinham buscar, chamavam a taleiga do milho, para levarem para moerem, depois vinham-na trazer outra vez, moída. De maneira que eu ir lá para o Coval nunca fui muita vez. Fui lá uma vez, tanto. Lisboa. Foi para Lisboa trabalhar. Fui para Lisboa trabalhar. E continuou a trabalhar na costura? Na costura até há um tempo. Depois fiz o curso de esteticista. Comecei a trabalhar como esteticista até aos 52. Depois vim para Quintela, mas ainda lá tenho a casa em baixo. De maneira que o meu marido faleceu, eu fiquei assim como uma barata tonta e tenho-me quietado aqui, porque eu gosto da solidão. E estou aqui neste cantinho, que foi onde eu nasci. Onde eu nasci e criei-me aqui e tenho muito amor a isto. O que é que viu de diferente? Olha, vi que já não eram as mesmas pessoas. Porque as pessoas que eu tinha deixado, que aliás eu vinha cá muita vez, estavam cá os meus pais, eu vinha pelo menos todos os meses cá. Mas vinha, ficava aqui em casa, quase que não via ninguém. E depois, quando me apercebi, vi que já era tudo diferente. Para melhor num certo sítio, num certo aspecto, mas para pior noutro. Porque havia uma união muito grande antigamente, nas pessoas. E agora não vejo essa união tão grande, tão expressiva. Associado ao Carnaval, Quintela tem grande tradição, não é? Tem. É pelo menos uma festividade de Sim, renome. muito vivida. E as pessoas ainda se juntam todas, ainda Tudo, junta-se tudo aqui no largo. em comunidade. É, juntam-se ali, fazem uma grande fogueira, ali no largo, e fazem brincadeiras jeitosas. Gira. Eu não gosto da sacada, não gosto porque uma vez eu não gostava que os meus irmãos andassem lá. Não gostava. Eu era a mais nova de 6 irmãos. Quando eu nasci, o meu irmão mais velho já andava na tropa. Era assim uma diferença. E eu ia aqui na minha ruazita, até lá abaixo, e estava uma velhota das sacadas ali ao pé de um senhor. E o senhor tinha uma colher de pau muito grande e deu com ela na cabeça da sacada, do homem, do rapaz que trazia a sacada, e ele caiu no chão. E eu fiquei com um trauma tão grande de ter visto aquilo que me afetou. E eu era muito pequena nessa altura. Afetou-me. E então eu não gostava que os meus fossem fazer a sacada. Eram só homens. Para terem com sacas nas costas dos que se punham. Mas aquele estava encostado à parede, estava encostado ali à taberna. E não sei, eu só vi que ele deu-lhe com a colher de pau na cabeça e ele caiu. O que só acontece aqui em Quintela. É. Uma tradição aqui É uma de Quintela. tradição já muito antiga. Tem ideia de existir imigração aqui em Quintela? Havia imigração, porque não havia empregos. Alguns foram a pé. Cestaria. Havia pessoas a fazerem cestaria? Não, isso só num tempo muito longínquo. Calcetaria? Havia muitos calceteiros? Havia muitos calceteiros.
muitos. Havia um empreiteiro cá e estas calçadas todas de Quintela foram feitas pelos calceteiros de Quintela. Na questão das merendas, que eram em que alturas? Eram nas tarefas agrícolas associadas? Era, portanto, as merendas começavam em março e acabavam em setembro. E havia sempre aquela de dar a merenda. As pessoas rogavam o pessoal para fazer as coisas e davam-lhe a merenda. Olha, portanto, eu era miúda e havia um grupo de raparigas que se juntavam aqui nesta casa, aqui ao pé de mim, a fazerem crochê até à meia-noite. Eu já não foi no meu tempo, já não fiz isso, mas lembro-me falarem nisso e diz que era uma alegria. Era para os enxovais. Quintela tem algum hino? Tem o hino da Senhora da Esperança. A Senhora da Esperança é nossa mãe muito querida. Só nos salvamos com ela, Senhora da nossa vida. E só sei isso. Portanto, há a Janela Manuelina em Canelas, que é um povoado que pertence aqui. Há as Alminhas. O Natal era muito vivido, o Natal. Tínhamos a Missa do Galo, comiam-se as filhosas, faziam... Portanto, eu penso que toda a gente... Eu gostava muito do chocolate, não era chocolate, era cacau, que a minha mãe fazia, que ela fazia várias vezes no ano, mas naquele dia sabia muito melhor o cacau. E depois íamos para a Missa do Galo. E lá estávamos, a missa era cantada. E já havia troca de presentes nessa altura? Não. Isso foi muito mais tarde? Não havia. No dia de consoada, por exemplo, qual era o... Era o bacalhau. Era o bacalhau com couves. E batatas. E dia de Natal? Era o cabrito. Os doces? Era as filhosas, a letria, arroz doce. Era isso assim. Como é que é viver na aldeia entre o hoje e o antigamente? Agora é diferente. Agora vive-se muito bem. Tem acesso a tudo? A tudo não direi, mas já é muito melhor do que no tempo do antigamente, que havia muita fome. E agora já há muitos empregos que se podem deslocar a Mangualde. Naquela altura não havia nada. Naquela altura era uma aldeia que tinha tudo. Olha, tinha ferreiro, tinha sapateiro, tinha padaria, tinha registros, portanto, tinha uma cabine telefónica para o povo, que nessa altura pouca pessoa tinha, pouca ou nenhuma, tinha telefone em casa. E tivemos muito tempo sem luz elétrica. Como é que foi o dia em que chegou a luz elétrica aqui a Quintela? Foi na rua, e porque nem todas as pessoas tinham a instalação feita. E depois foram fazendo assim, aos poucos, quem podia, quem não podia não fazia, não é? Foi uma alegria. Juntaram-se todos aí no... Brinquei muito nessa noite, porque a luz veio de noite. E então brincávamos muito nessa noite. Veio o Presidente da Câmara, veio o Presidente da Câmara, veio pessoas de Mangualde e foi uma festa. E a água canalizada também já veio mais tarde? Já eu estava casada quando veio a água canalizada, já veio muito tarde. Mas a luz elétrica foi uma alegria. Tem ideia do ano em que isso aconteceu? Não. Eu tinha para aí uns 18 anos.
Tenho 86. Que existia aqui o registros em Quintela. Sim. Isso era o quê? Portanto, eles registavam cartas, vinham encomendas. Eram os correios? Eram os correios. Eram postos de correios. Estava numa taberna, mas eram os correios. E que fazia muito jeito a esta gente aqui. Porque até fazia muito jeito aqui um multibanco. Depois, portanto, eu também vivia um bocado isolada a trabalhar na costura. Portanto, não andava muito. Mas foi um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom, muito alegre. Eu tive uma juventude e uma infância muito boa.